Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal aqui. A gente agora vai começar semanalmente. Vai ser semanalmente, Patrícia? Semanalmente. Se não for semanalmente, vocês cobrem a gente, porque tem que ser. A gente se programou para isso. E hoje, antes, a gente tem que pedir para você se inscrever, deixar seu like, negócio do sininho. O que mais, Patrícia? Isso aí. Inscreve no canal. Se inscreve. Deixa o like, sininho. E compartilha. Dá para compartilhar no YouTube? Compartilha, manda pro pessoal. Se você curtir, deixe seu comentário também. E se tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode mandar pra gente que a gente te responde também. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que aparece muito no consultório, que a gente trata demais e que é algo que o dentista geralmente deixa passar. É algo que muitas vezes passa desapercebido e que a gente tem que dar uma atenção específica a esse tipo de problema, que é a cárie radicular. Então, quando a gente está falando de cárie radicular, a gente está falando de um dente que já tem uma exposição radicular, obviamente, mas geralmente é um dente que já sofreu uma retração gengival, já é um dente um pouco mais envelhecido, e a partir do momento que eu tenho raiz exposta, eu tenho que tomar muito cuidado com esse paciente. Então, dentro do seu exame clínico, você vendo que o seu paciente tem exposição radicular, saiba você que esse é um paciente que tem um risco muito grande de cárie. Então, muita atenção no diagnóstico correto da doença, porque se for um paciente que tem baixa salivação, você tem que tomar mais cuidado ainda, porque é quase certo daquela raiz cariar. E a cárie radicular, ela tem uma evolução muito rápida. Por quê? Porque o pH dela é um pH, o pH para o desenvolvimento dessa doença é um pH mais alto do que o comum. Então, geralmente, em uma condição que a gente chama de subsaturante, quando começa a desmineralização, numa condição normal, né, no esmalte dental, esse pH crítico para desmineralizar é um pH de 5,5, então a gente já está num ambiente mais ácido. Para acontecer a desmineralização na raiz, a gente precisa de um pH menos ácido, de 6,5, que é muito fácil desse pH chegar no 6,5. E qual o problema disso? O problema é que esse pH baixa mais rápido e se você não conseguir repor os minerais necessários ali, você vai começar a cavitar. E depois que cavitou, não tem jeito, você precisa restaurar. É muito importante a gente diagnosticar isso antes, porque a gente tem uma prevalência maior, principalmente em idosos. E quando a gente fala de idoso, quando a gente trata o paciente idoso, a gente sabe que é um paciente que muitas vezes já toma uma medicação, já toma algo que reduz o fluxo salivar dele, já é um paciente que muitas vezes tem uma dificuldade na higiene, já não consegue higienizar tão bem lá próximo à gengiva, não consegue passar muito bem o fio dental. Então, essa área da raiz fica muito suscetível à cárie. Então, muitas vezes você vê um dente, como esse aí da imagem, é um dente que o esmalte dele está intacto, não tem nada no esmalte, e a raiz tem uma cárie muito grande. Por quê? Muitas vezes o paciente consegue higienizar a coroa, consegue higienizar a parte que tem esmalte recobrindo, mas não higieniza direito a raiz. E ali na raiz, por ela ser mais rugosa do que o esmalte e por ela ficar muito próxima à gengiva, fica um nicho muito grande ali, então fica muito mais fácil de acumular placa bacteriana naquele local. Por isso a gente tem que dar uma atenção muito grande, específica para esse local. Muita atenção quando aparecer cárie radicular. Quando você tem um paciente idoso, já presta atenção para você fazer um melhor diagnóstico. Muitas vezes a gente precisa, paciente idoso principalmente, paciente que usa ansiolítico, paciente que tem cárie radicular não, paciente que tem exposição de raiz e toma ansiolítico que reduz muito o fluxo salivar,
muitas vezes a gente tem que passar uma saliva artificial para esse paciente. Às vezes tem aquela saliva em spray, que é um pouco mais fácil do paciente utilizar. Então, é algo que eu vejo lá na clínica. Lá na clínica a gente atende bastante paciente idoso que começou a virar uma rotina no consultório, porque a gente tem presenciado, tem visto esse tipo de cárie no consultório com muita frequência. Porque às vezes o paciente já treme um pouquinho a mão, não tem a visualização muito boa para conseguir fazer a higiene ali do local. Então é muito importante que a gente dê a devida atenção nesse lugar. E muitas vezes a gente fazendo algum procedimento selante até para tentar melhorar essa longevidade da raiz. Porque uma vez que a cárie está instalada ali, o desenvolvimento dela vai muito mais rápido do que uma cárie normal. Isso a gente tem que prestar bastante atenção e tomar muito cuidado. Então, a prevalência dela maior nos idosos, os idosos eles têm essa dificuldade na higienização, por isso que a gente tem que orientar muito bem. Às vezes tem um cuidador, alguma coisa que a gente precisa orientar também. Então, sempre antes de tratar esse paciente... Caralho, passou igual um descacetado aqui. Ele está indo sozinho. Calma. Pronto. Então, sempre antes de tratar esse paciente, a gente precisa orientar. Sempre antes de tratar, a gente precisa orientar. Não adianta nada chegar um paciente, principalmente com cárie radicular, gente. Se chegar um paciente com cárie na raiz, lá no seu consultório, primeira coisa que você for fazer remover logo aquela cárie e restaurar e não orientar o seu paciente, isso vai regredir muito rápido. Esse paciente vai ter uma cárie recorrente no mesmo local que você restaurou, porque você não orientou ele direito. Então, o mais importante ali vai ser a orientação. Tem raiz exposta, instrução de higiene oral, muitas vezes prescrição de uma saliva artificial, entendimento do paciente que ele precisa dar uma atenção muito, muito específica naquele local. Ele vai ter que tomar mais cuidado durante a higiene dele, principalmente naquele local, vai ter que dar mais atenção do que nos outros, porque senão isso pode evoluir para uma endo muito rapidamente. A gente cansa de acessar, principalmente na faculdade. Na faculdade a gente acessa esses dentes pela raiz com muita frequência. Às vezes o paciente já vem acessado para a gente e não tem o que fazer. Tem que tratar o canal e muitas vezes para tratar o canal você vai ter que fazer uma outra abertura pela coroa e vai fragilizar ainda mais o remanescente dentário. Então tem que ter muita atenção com esse tipo de caso, com esse tipo de paciente. A gente frisa isso porque muitas vezes você anota ali no seu exame clínico, o paciente está com cárie radicular, mas você não coloca essa cárie como uma das primeiras etapas que você vai realizar no seu tratamento. Então, uma coisa importante na hora do seu diagnóstico e na hora do seu planejamento é que, vi que o paciente tem uma cárie radicular ali. Eu tenho que remover essa cárie antes de passar para outros procedimentos. Então, às vezes você vai, mas ele tem uma classe 1 ali que está mais fácil de eu fazer. Tá mais fácil, mas ela vai progredir mais lentamente do que essa cárie radicular. Então, é mais importante eu dar atenção inicial na cárie radicular e depois passar para um outro procedimento. Lembrando, se derendo nessa cárie, você vai ter o acesso direto pela raiz e você vai precisar de uma instrumentação que você muitas vezes vai precisar abrir ali pela oclusal ou pela palatina, dependendo do dente que você tá acessando. Por isso, viu cárie radicular? Falando no meu planejamento. Na primeira ou na segunda consulta, depois de eu fazer uma instrução de higiene correta, eu já vou tratar essa cárie. Cauli, ele tem mais de uma cárie, tem 2 ou 3 cáries radiculares. Dica, tira a cárie, faz a remoção da cárie. Se você não conseguir restaurar definitivamente na mesma consulta, faz um ionômero, faz uma restauração parcial. O importante é que você interrompa a progressão para não ter um dano maior depois. Beleza? E como que a gente vai
tratar esse tipo de cárie? A gente precisa, nesses casos, a gente precisa fazer a remoção seletiva. Por quê? Na grande maioria das vezes que você tenta fazer uma remoção total do tecido cariado, você vai acabar caindo direto no canal, você vai acabar caindo na polpa. Então é muito importante que você tenha a visualização dessa estrutura, faça uma boa radiografia, porque quando você tiver feito uma remoção primária ali do tecido cariado e você consiga limpar todo o tecido em volta do canal, você precisa dessa margem bem limpa, bem livre para conseguir fazer uma boa adesão, principalmente em raiz, porque você não tem retenção ali. Só que se você for no meio direto, meter broca lá direto, você vai acabar caindo dentro do canal. Se cair dentro do canal, não tem jeito, é irreversível, você vai precisar tratar o canal desse seu paciente. Então, a gente recomenda que você faça uma remoção seletiva. O que é a remoção seletiva? O tecido que está ali na direção da câmara pulpar, você pode deixar um pouco. O importante é que as margens estejam completamente limpas. Vamos ver como que a gente vai fazer isso. A primeira coisa é um diagnóstico correto. Por quê? Se eu errar na hora do diagnóstico pulpar, muitas vezes eu vou deixar tecido cariado ali num dente que já está comprometido, num dente que já está em processo de necrose. Se isso acontecer, se o dente já estiver em processo de necrose, então, eu preciso fazer uma periapical para ver se ele já tem um espessamento, para ver se ele já tem uma lesão periapical. E eu preciso fazer um teste térmico para ver se esse dente está respondendo minimamente. Lembrando que em idosos, principalmente, que já tem o dente bastante calcificado, esse teste térmico, um teste gelado, um teste a gente faz normalmente com endo ice, né? Esse teste tem que ser feito no dente que você está vendo a cárie e você precisa fazer num dente adjacente ali para você comparar. Ou num outro dente, se ele tiver ausências, como esse paciente aí da foto tinha, num dente mais próximo ali para você comparar o grau de sensibilidade. Porque às vezes ele está com a polpa muito calcificada e você não tem certeza se ele está com algum estímulo ainda ou não. Então é muito importante comparar um com o outro. Fazendo esse diagnóstico correto, vendo que ele, é uma pulpite reversível, esse paciente tem sensibilidade ainda, às vezes ele nem tem dor espontânea, né? Mas ele tem a sensibilidade ao frio, então eu vou remover parcialmente, vou fazer a remoção seletiva. Caule, ele já está com uma lesão periapical, já está com espessamento, aí não tem jeito, aí você vai fazer a remoção total e vai realizar o tratamento endodôntico do paciente ou encaminhar para um endodontista. Não tem jeito. Se não tem jeito, não tem jeito. Mas quando a gente consegue salvar, a melhor coisa que se tem a fazer é a remoção seletiva e a gente vai ilustrar um pouquinho como que a gente faz isso. Primeira coisa é usando o instrumental correto. Sempre que a gente vai remover cárie em dentina ou já na raiz, a gente remove com broca esférica laminada na baixa rotação, porque a gente vai removendo as lascas, a gente vai tirando lasca e jogando para fora. Se eu for com uma broca diamantada, eu vou cada vez compactando aquilo, eu vou aprofundando, compactando, eu não tenho a visualização correta do quanto eu já tirei, eu não tenho a visualização correta do quanto eu já deixei liso nessa superfície. Por isso é muito importante você utilizar um instrumental correto nessa situação. Então, sempre carbide de baixa. Se tiver com muito tecido cariado, você pode começar com uma colher de dentina. Sempre tomando cuidado para você não ir com a colher de dentina bem no meio ali, porque quando você vai muito no meio, às vezes sua colher está muito afiada e o tecido está bem amolecido, você já acessa o dente direto com a colher de dentina. Então começa com a colher de dentina um pouco mais na periferia e muito suave ali na direção da câmara pulpar. E a broquinha de baixa rotação, você vai com ela numa rotação bem lentinha mesmo, não precisa apertar o pedal lá no talo não. Vai bem devagarzinho, sentindo o tecido saindo, até você ver ele tomando uma consistência um pouquinho mais endurecida. Então o instrumental correto é muito importante.
E aí vocês veem nessa foto que a lasca ela fica ali, ó, dentro da broca, né? Ela vai removendo realmente. Então você vai conseguindo ver esse tecido sendo removido e essa lasca sendo tirada com esse aspecto final aí. Então as lascas vão desprendendo. Quando a gente vê essas lascas desprendendo com facilidade, a gente sabe que aquilo ali é um tecido infectado. E esse tecido infectado a gente deve remover o máximo possível. Pô, Cauê, mas eu vou deixar um tecido lá que ainda está infectado. Se for muito pouquinho e a gente tiver a área de adesão suficiente para conseguir vedar isso tudo, não tem problema. Já tem vários artigos que mostram longevidade de trabalhos que você consegue tirar esse suprimento dos micro-organismos. Como que a gente vai tirar? Fazendo um bom selamento e vedando muito bem com o nosso procedimento adesivo. A gente vai mostrar aqui como que a gente deixa essas paredes. Então a gente limpa muito bem as paredes periféricas. Então a periferia ela tem que estar toda bem certinha, tem que estar toda limpinha para eu ter uma melhor área de adesão. Então ali eu tenho uma dentina infectada bem no meio, logo ao lado eu tenho uma dentina afetada, porque essa dentina já sofreu com os ácidos ali do micro-organismo, ela já reagiu, já é uma dentina reacionária. A polpa que estava ali na periferia já entendeu que ela tinha que se proteger, então ela já a polpa já mandou odontoblastos ali para a dentina ir regenerando, para ela ter uma estrutura mais vedada para esses micro-organismos não conseguirem proliferar tanto. E aí, essa dentina afetada, eu já tenho um prognóstico muito melhor do que a infectada. A infectada eu não consigo fazer adesão ali. Na afetada eu já consigo fazer uma adesão que não é tão boa quanto na dentina sadia, mas eu consigo fazer o meu procedimento adesivo. E ali na periferia, eu tenho que bem na periferia ali onde vocês estão vendo de verde, eu tenho que limpar o melhor possível, tentar deixar o mais clean possível para eu conseguir um procedimento adesivo de qualidade. E aí a gente indica em dentina que você faça esse procedimento com um adesivo autocondicionante, para ele conseguir se ligar quimicamente ali ao cálcio dessa dentina e que você tenha uma ligação forte ali, uma ligação iônica forte entre dente e restauração. Isso é muito importante. Outra coisa que a gente gosta de frisar na hora desse procedimento é que na área do esmalte aqui, ó, nessa beiradinha do esmalte, você pode fazer um biselzinho para acertar na transição e você faz o condicionamento com um ácido fosfórico somente em esmalte. Então você faz o ácido fosfórico somente em esmalte para depois você fazer a sua adesão. Ah, Cauê, eu uso um adesivo universal. Pode ser? Pode ser, desde que você faça o condicionamento com ácido só no esmalte. Ah, eu uso um autocondicionante de 2 passos, tipo Clearfield. Pode ser? Pode. E aí, quando você fizer o condicionamento em esmalte, depois, na área do esmalte, você vai passar só o segundo passo do Clearfield. E na dentina, você passa o primeiro passo e o segundo passo sem problema nenhum. Pô, Cauê, na clínica que eu trabalho só tem adesivo convencional de 2 passos. Posso fazer? Pode fazer. Só que lembrando, você está numa região super profunda, então faça o ácido fosfórico com um tempo reduzido. Em vez de deixar 15 segundos ali, deixe ele 10 segundos no máximo. Então, em vez de você seguir a bula do adesivo, que sempre indica um tempo médio ali, né? Porque ela não vai saber a profundidade que você está trabalhando, você pode, vários artigos já mostram para a gente que a gente pode fazer até 5 segundos de condicionamento ácido. Eu gosto de fazer um pouquinho mais porque eu sei que eu fazendo 10 segundos o adesivo vai conseguir penetrar a profundidade que eu desmineralizei. Então você fazendo 10 segundos ali aplicando a quantidade correta de camadas de acordo com o solvente que você está utilizando. Ah, eu estou utilizando o âmbar. O âmbar é solvente etanol, você vai colocar 2 camadas. Estou utilizando o single bond, mesma coisa, solvente etanol, 2 camadas. Evapora, segunda camada evapora, depois polimeriza. Ah, eu estou utilizando lá na clínica o Prime Bond da Dentsply.
Prime Bond, o solvente dele é acetona, então evapora muito rápido, você precisa espalhar ele um pouco melhor, então você precisa de 4 camadas desse adesivo. Então, pô, eu tenho um Prime Bond lá na clínica, eu vou fazer 4 camadas. Então, sempre atenção nesse procedimento adesivo, porque é a região que falha mais. A região de raiz, a região radicular e principalmente associada à lesão cervical, você tem uma quantidade de falha maior, porque você não tem retenção. Então, o seu procedimento adesivo tem que ser efetuado com muita calma e com muita precisão. Tem que ser um procedimento que você tenha a visualização da dentina mais limpa, que você tenha o tato de estar espalhando o ácido ali somente em esmalte quando você está trabalhando com autocondicionante e que você tenha um espalhamento desse adesivo de maneira correta. Então você precisa ali na dentina esfregar muito bem essa camada de adesivo para conseguir uma boa união. Se não, se você tiver uma falha adesiva nessa situação de cárie radicular, pode ter certeza que vai existir uma cárie recorrente ali logo, logo. Então você precisa fazer algo com bastante critério. Muitas vezes você vai perder um pouquinho mais de tempo. Não é uma restauração difícil de fazer, então invista tempo na adesão. E uma outra dica para a restauração é para você não deixar sobre contorno. É uma restauração que de jeito nenhum pode ter sobre contorno, porque se você deixar a restauração além da margem gengival, aquilo vai gerar uma injúria, vai gerar mais retração, mais exposição radicular, e isso vai prejudicar o seu paciente e provavelmente, além de uma inflamação gengival, ele vai ter uma outra cárie ali. Então, é uma região muito sensível e que a gente gosta muito de bater nessa tecla. Quando você vê uma cárie radicular, presta muita atenção que isso tem que ser prioridade no seu tratamento. Quando você vê uma exposição radicular do seu paciente, mesmo que ela seja inicial e não tenha cárie ainda, cara, orienta esse paciente de forma correta. Bota aquele terrorzinho no paciente e fala só, essa região que você tem raiz exposta, você tem que escová-la melhor. Putz, mas essa região é mais sensível. Trata a sensibilidade desse paciente, passa uma escova um pouco mais macia para ele, porque ele vai ter que dar uma atenção maior naquela região. Isso é muito importante. Então, espero que tenha agregado aí para vocês, que agora o próximo paciente que vocês veem, raiz exposta ou cárie radicular, vocês já tenham na mente que vocês precisam dar uma atenção extra para aquela área, que vocês precisam focar nessa região e tentar tratar ela o mais rápido possível. Óbvio que vocês não vão pular a etapa, mas a gente precisa resolver, apagar esse fogo antes de resolver outros problemas. Muitas vezes, eu estou acostumado a fazer uma terapia básica no início. Cara, muitas vezes você pode associar a sua terapia básica à remoção de cárie, faz um curativo, na próxima você pega o paciente para restaurar. Beleza? Tomara que tenha ficado tudo claro aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o tema que você tem dúvida aqui pra gente, que a gente vai te ajudar. Se a gente puder, né? Se a gente souber, se a gente dominar o tema, você tem a certeza que a gente vai gravar um conteúdo exclusivo para você que mandar a dúvida pra gente. Um abraço, até a próxima. Um beijo também para quem for de beijo, um abraço para quem é de abraço.